Maia Silva apressou-se pelas ruas movimentadas do centro de São Paulo, suas tênis desgastados batendo no asfalto, enquanto ela equilibrava o telefone e a bolsa. Estava atrasada novamente, e a senhorita Pereira da creche não ia ficar feliz. Esta era a terceira vez na semana que ela se atrasava em seu segundo emprego, e as taxas de atraso da creche estavam se acumulando. Só mais 5 minutos, murmurou, desviando de turistas e empresários na Avenida Paulista. Seus pés doíam muito depois de um turno dobrado na lanchonete, mas ela não podia se dar ao luxo de diminuir o ritmo. Sua filha de 6 anos, Lívia, estava esperando. O vento soprava em torno dos prédios altos, fazendo com que folhas espalhadas dançassem em seu caminho. Maia apertou sua jaqueta fina em torno de si, desejando poder comprar algo mais quente. Mas com o aluguel vencendo na semana seguinte e as mensalidades escolares de Lívia se aproximando, um casaco novo teria que esperar. Ela estava tão focada em chegar à creche que não viu o homem sair do carro de luxo até ser tarde demais. Maia se chocou contra o peito largo dele, fazendo com que seu telefone caísse na calçada. "Desculpe-me", exclamou mortificada. Ela se ajoelhou para pegar o telefone, percebendo com desânimo que a tela agora estava rachada. "Por favor, deixe-me ajudar." Uma voz grave falou acima dela, enquanto mãos fortes se estendiam para ajudá-la. Maia olhou para o par de olhos verdes, mais impressionantes que já vira. O homem era alto e impecavelmente vestido com o que devia ser um terno de grife. Seu cabelo escuro estava perfeitamente penteado e um relógio caro brilhava em seu pulso. "Marcos Almeida", disse ele com um sorriso caloroso, ajudando-a a se levantar. "E totalmente minha culpa. Eu não estava prestando atenção por onde andava." Maia não pôde deixar de notar como a mão dele demorou em seu braço. "Maia Silva", respondeu ela, tentando ignorar a agitação em seu estômago. "E eu estava correndo." Marcos olhou para a tela rachada do telefone dela e franziu a testa. "Insisto em substituir isso. Foi minha culpa." "Ah, não, realmente, tudo bem", Maia protestou, embora soubesse que não podia pagar para consertá-lo. "Preciso ir, estou atrasada para buscar minha filha." Algo brilhou nos olhos de Marcos. "Pelo menos deixe-me dar meu cartão para o telefone." Ele tirou um cartão de visitas elegante e entregou a ela. "Estou falando sério, Maia. Me ligue." Ela guardou o cartão no bolso sem realmente olhar e apressou-se, seu coração batendo mais rápido do que deveria. Só depois de pegar Lívia e levá-las para seu pequeno apartamento é que ela realmente olhou para o cartão. Marcos Almeida, CEO, Almeida Empreendimentos, Investimentos e Desenvolvimento Internacional. Olhos de Maia se arregalaram quando ela pesquisou seu nome. Almeida Empreendimentos era uma das maiores empresas de desenvolvimento do sudeste do Brasil. Marcos Almeida valia bilhões, e ela literalmente tinha batido nele. "Mamãe, estou com fome", Lívia chamou da sala, onde estava fazendo a lição de casa. Maia afastou os pensamentos de bilionários bonitos da mente e foi esquentar o jantar. Mas, mais tarde naquela noite, depois que Lívia dormiu, Maia se viu olhando para o cartão de visitas novamente. Ela traçou seus dedos sobre as letras em relevo, lembrando-se daqueles olhos verdes e daquele sorriso genuíno. Mas ela balançou a cabeça e guardou o cartão. Homens como Marcos Almeida não terminavam com mulheres como ela, mães solteiras, trabalhando 2 empregos apenas para sobreviver. Na manhã seguinte era sábado, o que significava que o turno de Maia na lanchonete começava às 6h. Ela deixou Lívia sonolenta com sua vizinha, Senhora Rodrigues, que cuidava de sua filha nos fins de semana. A lanchonete já estava movimentada quando ela chegou, cheia da multidão usual de café da manhã de fim de semana. Maia colocou o avental e começou a trabalhar, tentando ignorar como seus pés ainda doíam do dia anterior. "Pedido para a mesa 7. João, o cozinheiro, gritou. Maia pegou os pratos de panquecas e ovos, colocando seu melhor sorriso enquanto se dirigia à mesa, e parou em seco. Marcos Almeida estava sentado na mesa 7, parecendo completamente fora do lugar em seu terno de grife. Seus olhos se encontraram e ele sorriu aquele sorriso devastador novamente. "Eu estava esperando encontrá-la aqui", disse ele suavemente,
As mãos de Maia tremeram levemente enquanto ela colocava o café da manhã dele. Como você soube onde eu trabalho? Tenho minhas maneiras. Ele fez uma pausa. Na verdade, perguntei em algumas lanchonetes locais. Queria corrigir o problema do seu telefone e talvez convidá-la para jantar. O coração de Maia pulou uma batida, mas ela se forçou a permanecer profissional. Isso é muito gentil, mas realmente não é necessário. Posso trazer algo mais para o senhor? Apenas pense sobre isso, disse Marcos. Ele tirou outro cartão de visitas e colocou-o na mesa. Eu não sou normalmente tão insistente, mas há algo em você, Maia Silva. Ela se apressou para atender suas outras mesas, mas ela podia sentir os olhos dele sobre ela enquanto trabalhava. Quando finalmente teve um momento para retornar à mesa 7, Marcos havia ido embora. Em seu lugar havia uma gorjeta de $100 e um bilhete manuscrito. Eu sei que você provavelmente pensa que sou apenas mais um cara rico acostumado a conseguir o que quer, mas eu realmente gostaria de conhecê-la. Jante comigo. Marcos Chanice, sua colega de trabalho, espiou por cima do ombro dela para o bilhete. Garota, você sabe quem era aquele? Marcos Almeida. Ele está em todas as revistas de negócios. O que você está esperando? Ligue para ele. Não é tão simples, Maia suspirou. Eu tenho Lívia para cuidar. E homens como ele, eles geralmente não querem lidar com mães solteiras. Talvez ele seja diferente, disse Chanice. Você não saberá a menos que lhe dê uma chance. Maia guardou o bilhete no bolso junto com o dinheiro da gorjeta. Ela precisava se concentrar no trabalho. Não sonhar acordada com bilionários bonitos. Mas enquanto ela seguia seu dia agitado, sua mente continuava voltando para aqueles olhos verdes e aquele sorriso genuíno. Quando seu turno terminou às 14h, Maia estava exausta. Ela pegou Lívia com a senhora Rodrigues e a levou para o pequeno parque perto de seu apartamento. Enquanto Lívia brincava no balanço, Maia sentou-se em um banco e tirou o cartão de visitas de Marcos novamente. Mais alto, mamãe, mais alto, Lívia gritou. Maia sorriu e foi empurrar a filha no balanço, guardando o cartão mais uma vez. Sua vida era complicada o suficiente sem adicionar um bilionário à mistura. Mas naquela noite, depois que Lívia dormiu, Maia se viu olhando para o telefone. A rachadura na tela parecia zombá-la. Antes que ela pudesse se convencer do contrário, ela discou o número no cartão de Marcos, tocou 2 vezes antes de sua voz calorosa atender. Maia, eu estava esperando que você ligasse. Sobre o telefone. Ela começou. Jante comigo amanhã à noite. Ele interrompeu suavemente. Apenas jantar. Sem pressão, sem expectativas. Deixe-me conhecê-la. Maia hesitou. Eu tenho uma filha, disse ela firmemente. Ela é minha prioridade. Como deve ser, respondeu Marcos. Eu respeito isso. É uma das coisas que me intriga em você. O quanto você trabalha para cuidar dela. Por favor, Maia, um jantar. Ela se viu sorrindo apesar de suas reservas. Ok, um jantar. O que Maia não sabia era que Marcos Almeida tinha seus próprios segredos. Ao desligar o telefone em seu escritório na cobertura, ele olhou para o dossiê em sua mesa. Aquele que seu investigador particular havia compilado sobre Maia Silva. E ele o fechou sem lê-lo. Pela primeira vez em sua vida, ele queria aprender sobre alguém de forma natural, não por meio de sua pesquisa calculada usual. Mas os segredos naquele dossiê mudariam tudo. E nem Maia nem Marcos estavam preparados para o que aconteceria quando a verdade viesse à tona. Maia estava em frente ao seu pequeno armário, sentindo-se sobrecarregada. Tudo o que ela possuía parecia muito simples para um jantar com um bilionário. Ela já havia experimentado e rejeitado 3 roupas diferentes. Você está bonita, mamãe, disse Lívia de onde estava sentada na cama de Maia, balançando suas perninhas. Maia sorriu para o reflexo da filha no espelho. Ela havia escolhido um vestido preto simples que usara no casamento de sua prima no ano passado. Teria que servir. Você tem certeza de que está bem ficando com a senhora Rodrigues esta noite? Perguntou. Maia consertando seus brincos, simples argolas de prata que pertenceram à sua mãe. Vamos fazer biscoito, disse Lívia animada. E ela disse que posso assistir Moana.
A campainha tocou exatamente às 7 horas. O coração de Maia saltou na garganta. Ela abriu a porta para encontrar Marcos parado ali, parecendo ainda mais bonito do que ela se lembrava em um terno escuro, que provavelmente custava mais do que seu aluguel. Estes são para você, disse ele, oferecendo um buquê de rosas. Seus olhos percorreram-na apreciativamente. Você está linda. Obrigada, disse Maia, sentindo-se constrangida. Ela colocou as flores na água enquanto Marcos conversava com Lívia, que o observava, curiosamente de trás do sofá. Seu carro é muito brilhante, observou Lívia, fazendo Marcos rir. Você gostaria de vê-lo? Perguntou ele, olhando para Maia para obter permissão. Com sua concordância, todos foram para a rua onde um elegante BMW preto esperava. Os olhos de Lívia se arregalaram. Parece uma nave espacial. Marcos ajudou Maia a entrar no banco do passageiro, depois que eles deixaram Lívia no apartamento da senhora Rodrigues. Os bancos de couro eram macios como manteiga, e Maia tentou não pensar o quanto ela se sentia fora do lugar. Espero que você goste de comida italiana, disse Marcos enquanto eles dirigiam pela cidade. Conheço um lugarzinho. O lugarzinho acabou sendo o Bela Vista, um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo. O estômago de Maia se contorceu de nervos enquanto o maître os levava a uma mesa privativa com vista para as luzes da cidade. Relaxa, disse Marcos suavemente, percebendo sua tensão. É só jantar. Mas não era apenas jantar. Maia nunca tinha estado em um lugar tão chique. O cardápio nem mesmo listava os preços, o que ela sabia significar que tudo era astronomicamente caro. Conte-me sobre Lívia, disse Marcos depois que eles pediram. Ela parece uma criança maravilhosa. O rosto de Maia se iluminou falando sobre sua filha. Ela é incrível, tão inteligente e curiosa sobre tudo. Ela quer ser astronauta um dia. E o pai dela? Perguntou Marcos cuidadosamente. O sorriso de Maia desapareceu levemente. Não está presente. Ele foi embora quando eu disse que estava grávida. Não o vi desde então. Perda dele, disse Marcos firmemente. É preciso uma mulher forte para criar um filho sozinha. Às vezes, eu não me sinto muito forte, admitiu Maia. Trabalhando 2 empregos, nunca tendo tempo ou dinheiro suficiente. Mas Lívia vale a pena cada luta. Marcos estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Isso é exatamente o que a torna forte e intrigante. A comida chegou. Pratos de macarrão que pareciam obras de arte. Maia deu uma mordida e não conseguiu conter um pequeno gemido de prazer. Isso é incrível. Estou feliz que você goste. Marcos sorriu. Agora, conte-me mais sobre você. Quais são seus sonhos? Maia hesitou. Sonhos parecem um luxo quando você está apenas tentando sobreviver. Mas eu sempre quis voltar para a escola, terminar meu curso de administração. O que te impediu? A vida. Gravidez. Contas. Maia deu de ombros. Talvez um dia. Os olhos verdes de Marcos estavam intensos enquanto ele estudava seu rosto. Sabe, a Almeida Empreendimentos tem um programa de auxílio à educação para funcionários. Estamos realmente procurando alguém para gerenciar nosso novo departamento de ações comunitárias. Maia sentou-se mais ereta. Você está me oferecendo um emprego? Estou sugerindo que você possa querer olhar nossas vagas de emprego, disse Marcos cuidadosamente. Sua experiência em atendimento ao cliente, sua ética de trabalho, sua capacidade natural com as pessoas, essas são habilidades valiosas. Eu não preciso de caridade, disse Maia baixinho. Não é caridade, é negócio. Marcos apertou sua mão. Apenas pense sobre isso. O resto do jantar passou em um borrão de boa comida e conversas melhores. Maia se viu relaxando, atraída pelo charme e pelo genuíno interesse de Marcos em sua vida. Ele contou a ela sobre crescer com pais ricos, mas distantes, sobre construir sua empresa do zero, apesar do dinheiro de sua família. Todos presumem que eu apenas herdei tudo, disse ele. Mas eu queria provar que eu podia ter sucesso por mim mesmo. Depois do jantar, Marcos a levou para casa pelo caminho mais longo, apontando os prédios que sua empresa havia desenvolvido.
Maia ficou impressionada com a forma como ele falava sobre a criação de moradias populares junto com empreendimentos de luxo. Uma cidade precisa de todos os tipos de pessoas para prosperar, disse ele apaixonadamente. Não apenas os ricos. Na porta dela, Marcos hesitou. Eu realmente gostaria de beijá-la, disse ele suavemente. Mas eu não quero presumir. O coração de Maia acelerou. Eu não me importaria, ela sussurrou. Seus lábios encontraram os dela, suavemente, quase um toque de leveza a princípio. Então Maia se inclinou para ele e o beijo se aprofundou. Seus braços foram para a cintura dela, puxando-a para mais perto. Por um momento, todas as suas preocupações sobre suas diferenças se dissiparam. Quando finalmente se separaram, Maia estava sem fôlego. Eu deveria ir verificar a Lívia, disse ela relutantemente. Tome um brunch conosco amanhã, disse Marcos. Vocês duas, conheço um lugar com ótimas panquecas. Maia pensou em dizer não, em proteger seu coração e o de Lívia. Mas olhando nos olhos esperançosos de Marcos, ela se viu concordando. Mas, tarde naquela noite, em seu escritório na cobertura, Marcos olhou para o dossiê sobre Maia ainda sem abrir. Seu investigador particular havia ligado mais cedo com uma atualização urgente, mas Marcos o interrompeu. Pela primeira vez em sua vida, ele não queria saber todos os ângulos. Ele queria descobrir Maia naturalmente, deixar que o que estivesse crescendo entre eles se desenvolvesse sem sua abordagem calculada usual. Ele colocou o dossiê na sua trituradora sem lê-lo. Do outro lado da cidade, enquanto Maia colocava Lívia para dormir, o telefone dela vibrou com uma mensagem de Marcos. Obrigado por uma noite maravilhosa. Bons sonhos. Maia sorriu, mas a preocupação a incomodava. Ela havia aprendido da maneira difícil que as coisas que pareciam boas demais para ser verdade geralmente eram. E Marcos Almeida definitivamente parecia bom demais para ser verdade. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, em um escritório mal iluminado, outra pessoa estava olhando para um dossiê sobre Marcos Almeida. E o que aquele dossiê continha abalaria seus mundos até o núcleo. A manhã seguinte amanheceu brilhante e clara. Maia ajudou Lívia a escolher seu vestido favorito para o brunch, tentando acalmar seus próprios nervos. Ela continuou se dizendo que era apenas um brunch, apenas para se conhecerem. Mas seu coração sabia melhor. Algo significativo estava acontecendo, algo que mudaria suas vidas para sempre. Se essa mudança seria para melhor ou para pior ainda, estava por ver. E os segredos que Maia e Marcos guardavam em breve viriam à tona, testando o que estava crescendo, entre eles de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. A casa de panquecas que Marcos escolheu não era nada como Maia esperava. Em vez de outro restaurante chique, era um lugar familiar aconchegante, com toalhas de mesa xadrez e giz de cera em cada mesa. Os olhos de Lívia se iluminaram quando ela viu o cardápio infantil que ela podia colorir. Eu esperava que isso fosse mais confortável, disse Marcos baixinho para Maia, enquanto eles se acomodavam em um canto. Para vocês duas. Maia sentiu seu coração se aquecer com sua consideração. Ela observou Marcos ajudar Lívia a decidir entre panquecas de gotas de chocolate e mirtilo, tratando a decisão de sua filha com a mesma seriedade que ele provavelmente dava a negócios de milhões de dólares. Ambas, ele sugeriu com uma piscadela. Para Lívia, a vida é muito curta para escolher apenas um tipo de panqueca. Enquanto comiam, Maia ficou impressionada com o quão natural parecia, os três compartilhando o café da manhã como uma família normal. Marcos perguntou a Lívia sobre a escola e suas matérias favoritas, ouvindo atentamente sua conversa animada sobre seu projeto de ciências sobre o sistema solar. Sabe, disse ele, a Almeida Empreendimentos está trabalhando com o INPE em um novo centro de pesquisas. Talvez possamos organizar uma visita algum dia? Os olhos de Lívia se arregalaram. Sério? Podemos ver naves espaciais de verdade? Vamos ver o que podemos fazer. Marcos sorriu, olhando para Maia para obter aprovação. Ela acenou com a cabeça, tocada por como ele a incluiu na decisão. Depois do café da manhã, Marcos sugeriu um passeio pelo parque próximo. Lívia correu na frente para o parquinho enquanto Maia e Marcos
Sentavam-se em um banco observando-a. Ela é uma criança extraordinária, disse Marcos. Assim como sua mãe. Maia sentiu-se corar. Marcos, o que estamos fazendo aqui? Ele se virou para encará-la, nos conhecendo, vendo onde isso pode levar. Mas somos de mundos tão diferentes. Você é... Ela gesticulou sem jeito. Você é você. E eu sou apenas... uma mulher incrível que criou uma filha maravilhosa sozinha. Marcos interrompeu. Que trabalha mais do que qualquer pessoa que eu já conheci. Que me faz sentir mais vivo do que em anos. Antes que Maia pudesse responder, o telefone dela tocou. Era a senhora Rodrigues, parecendo em pânico. Maia 2. Homens estiveram aqui fazendo perguntas sobre você. Eles disseram que eram investigadores particulares. Eles queriam saber sobre sua agenda, sobre Lívia. O sangue de Maia gelou. Ela olhou para Marcos, mas ele parecia tão preocupado. O que há de errado? Ele perguntou. Alguém tem feito perguntas sobre mim, sobre Lívia. Maia se levantou, seus instintos protetores se ativando. Preciso levá-la para casa. O rosto de Marcos endureceu. Deixe-me ajudar. Tenho pessoal de segurança. Não, disse Maia firmemente. Eu não sei o que está acontecendo, mas preciso lidar com isso sozinha. Preciso proteger minha filha. Maia, por favor, Marcos alcançou sua mão. Deixe-me explicar, mas Maia já estava chamando Lívia do parquinho. Precisamos ir, querida. Mas mamãe, eu estava brincando com meu novo amigo Marcos. Agora, Lívia. O tom de Maia não deixou espaço para discussão. De volta ao apartamento, Maia andou nervosa enquanto Lívia tirava uma soneca em seu quarto. Seu telefone continuou vibrando com ligações de Marcos, mas ela ignorou-as. Investigadores particulares? Marcos estava checando ela. Ou algo mais estava acontecendo? Ela pulou com uma batida na porta. Olhando pela fechadura, ela viu um homem de terno segurando um crachá. Senhora Silva, sou o detetive Costa. Precisamos conversar sobre James Souza. O coração de Maia parou. Ela não havia ouvido aquele nome em 7 anos. Não desde a noite em que tudo mudou. Ela abriu a porta com as mãos trêmulas. O que sobre James? Ele foi libertado da prisão, disse o detetive severamente. E ele está procurando por você e sua filha. Maia afundou em uma cadeira, memórias inundando-a. James Souza, o pai de Lívia. O homem que havia desaparecido quando Maia engravidou. O homem que ela depois soube que havia sido preso por roubo, a mão armada e agressão. Contexto anterior. Cadeira, memórias inundando-a. James Souza, o pai de Lívia. O homem que havia desaparecido quando Maia engravidou. O homem que ela depois soube que havia sido preso por roubo à mão armada e agressão. Tradução. Já estava prestes a depor contra ele. Seu celular vibrou novamente com uma mensagem de Marcos. Maia, por favor, deixe-me explicar. O que está acontecendo? Não é o que você pensa. Eu posso proteger vocês duas. Mas como ela poderia confiar nele? Como ela poderia confiar em alguém? Outra batida na porta a fez pular. Desta vez era Jéssica, da lanchonete. Garota, você precisa ver isso, disse ela, empurrando um tablet para Maia. Na tela havia um site de notícias de negócios com a manchete: Conexão secreta do CEO da Almeida Empreendimentos, Marcos Almeida, com família criminosa de São Paulo revelada. Maia leu horrorizada, enquanto o artigo detalhava os laços aparentes de Marcos com o crime organizado por meio de seus empreendimentos imobiliários. As mesmas organizações que haviam sido conectadas aos crimes de James Souza 7 anos atrás. Não, é verdade. A voz de Marcos veio de trás delas. Ele estava no corredor parecendo desesperado. Maia, por favor, deixe-me explicar tudo. Jéssica se colocou protetivamente na frente de Maia. Devo chamar a Polícia Federal? Maia olhou para Marcos, o homem que parecia bom demais para ser verdade. O homem que a fez acreditar em segundas chances. O homem que poderia estar conectado ao pai de sua filha. O homem que ela havia ajudado a colocar na prisão. Você tem 5 minutos, ela disse finalmente. Fale. Marcos entrou no apartamento, sua confiança usual substituída por um medo genuíno, não por si mesmo, mas por ela. 7 anos atrás, ele começou. Minha empresa foi alvo de um esquema de lavagem de dinheiro.
James Souza fazia parte disso. Quando descobri o que estava acontecendo, trabalhei com a Polícia Federal para prendê-los. É por isso que reconheci seu nome, Maia. Você foi a testemunha-chave. Maia sentiu o ambiente girar. Você sabia? O tempo todo? Eu sabia quem você era, sim, Marcos admitiu. Mas tudo o mais, te conhecer melhor, me apaixonar por você, isso foi real. Eu nunca li o dossiê completo que meus investigadores prepararam. Eu queria te conhecer por quem você é agora, não por quem você era antes. E os homens fazendo perguntas hoje? Agentes da Polícia Federal, disse Marcos. Eu os chamei assim que soube que Souza estava sendo solto. Eu tenho tentado te proteger, Maia. Vocês duas. Antes que Maia pudesse responder, seu telefone tocou. Novamente, o número estava oculto. Olá, Maia, disse uma voz. Fria. Sentiu minha falta? 7 anos é muito tempo para pensar em vingança. Como está nossa garotinha? As pernas de Maia fraquejaram. Marcos a segurou antes que ela pudesse cair pegando o telefone. Souza, ele disse friamente. A polícia federal já está a caminho. Almeida, James Hill. Ainda de herói, você não pode protegê-las. Eu vou pegar o que é meu. A ligação caiu. Marcos abraçou Maia enquanto ela tremia. Eu não vou deixar ele chegar perto de vocês duas, ele prometeu. Mas você tem que confiar em mim, por favor. Do quarto de Lívia veio o som dela cantando junto com um desenho animado. Tão inocente, tão alheia ao perigo. Maia olhou para Marcos, vendo não o empresário bilionário, mas o homem que havia tratado sua filha com gentileza, que havia tentado protegê-las ambas. O que fazemos agora? Ela sussurrou. Primeiro levamos vocês duas para um lugar seguro, disse Marcos. Então terminamos com isso, juntas. Jéssica os observava com os olhos preocupados. Eu fico com a Lívia enquanto vocês fazem as malas, Maia. Assentiu sua mente correndo. 7 anos de paz destruídos em um único dia. Mas quando ela olhou para Marcos, ela viu algo em seus olhos que lhe deu esperança, determinação, força e algo mais. Algo que parecia muito com amor. O que ela não sabia era que do outro lado da cidade, James Souza estava se encontrando com outra pessoa que tinha contas a acertar com Marcos Almeida. Alguém que estava esperando o momento perfeito para destruir tudo o que Marcos havia construído. E Maia e Lívia eram a chave de seu plano. A equipe de segurança particular de Marcos chegou em minutos. Maia se apressou para fazer uma mala para ela e Lívia, suas mãos tremendo, enquanto ela jogava roupas em uma maleta. Ela podia ouvir Marcos na sala, dando instruções rápidas ao telefone. Mamãe, para onde estamos indo? Perguntou Lívia, agarrando seu urso de pelúcia astronauta favorito. É uma viagem? Maia forçou um sorriso. Algo assim, querida. Uma aventura com o Marcos. Não vai ser divertido? Jéssica as ajudou a fazer as malas, enquanto 2 seguranças vigiavam a porta. Garota, me liga se precisar de alguma coisa. Ela sussurrou, abraçando Maia forte. A qualquer hora, dia ou noite. O elevador estava desligado, e a chefe de segurança de Marcos, uma mulher de rosto severo chamada Sara, as levou pelas escadas, de serviço. 3 SUVs pretos esperavam no beco atrás do prédio. Nós vamos separados, Sara explicou. Protocolo padrão. A senhora Rodrigues confirmou que 2 homens estavam observando a frente do prédio. Maia abraçou Lívia mais forte. Marcos colocou um braço protetor em volta delas duas. Eu vou com elas, ele disse firmemente quando Sara começou a protestar. Onde é o local mais seguro? A casa de lago, respondeu Sara. É segura, remota e não está conectada a Almeida Empreendimentos. Elas entraram no SUV do meio, as equipes de segurança levando os veículos na frente e atrás. Ao se afastarem, Maia viu um carro suspeito começar a segui-las. Temos companhia, disse Sara, do banco do motorista. Segurem-se. O que se seguiu foi como algo saído de um filme de ação. Sara as levou por uma série de curvas complexas, por estacionamentos e ruas laterais. Finalmente, ela entrou em uma garagem subterrânea onde elas rapidamente trocaram para um veículo diferente. Uma minivan modesta que não chamaria a atenção. Nós os perdemos, Sara confirmou após mais uma hora de condução cuidadosa. Lívia havia dormido no colo de Maia
exausta com o que ela pensava ser um jogo emocionante. Maia acariciou o cabelo de sua filha, sua mente correndo com perguntas. A Casa de Lago fica a cerca de 2 horas de distância, disse Marcos suavemente. Tente descansar, vocês duas estão seguras agora. Maia se virou para ele. Quanto tempo você está nos observando? Nos protegendo? Marcos suspirou. Eu descobri que James Souza estava em liberdade condicional há 3 meses. Foi quando eu determinei a equipe de segurança. Mas eu juro, Maia, te encontrar naquele dia foi pura coincidência. Te conhecer, me apaixonar por você, isso não teve nada a ver com Souza. Por que você não me contou? Eu estava com medo, ele admitiu. Medo de você fugir. Medo de você não acreditar que meus sentimentos eram reais. Ele pegou sua mão. Eu nunca me senti assim por ninguém, Maia. Te vendo com a Lívia, vendo sua força e seu coração, estou apaixonado por vocês duas. O coração de Maia pulou uma batida com suas palavras. Mas antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Seu sangue ficou frio ao lê-la. Você realmente pensou que poderia se esconder? Eu sei da Casa de Lago. Eu sei de tudo. Tic-tac. Marcos leu a mensagem e imediatamente ligou para Sara. Mudança de planos. A Casa de Lago está comprometida. Nos leve para a torre. A torre, Maia logo soube, era uma sala de pânico secreta no topo da sede da Almeida Empreendimentos. Enquanto subiam em um elevador privativo, Marcos explicou que apenas 5 pessoas sabiam de sua existência. É completamente segura, ele a assegurou. O andar inteiro é à prova de balas, com seu próprio fornecimento de energia e água. Você estará segura aqui enquanto lidamos com Souza. O espaço era como um apartamento de luxo, com quartos confortáveis, uma cozinha abastecida e até mesmo um pequeno parquinho interno que fez Lívia gritar de alegria. Olha, mamãe, um foguete! Ela correu para brincar na estrutura de escalada, com um tema espacial. Maia observou sua filha brincar, tentando conter as lágrimas. Como tudo ficou tão complicado, esta manhã estávamos comendo panquecas. Marcos a puxou para seus braços. Sinto muito que você esteja envolvida nisso, mas eu prometo, vou consertar. Souza não vai machucar você ou a Lívia. Ele não está trabalhando sozinho, Maia disse de repente, lembrando-se de algo. Em seu julgamento havia evidências de um sócio, alguém de nível superior que nunca foi pego. O esquema de lavagem de dinheiro era sofisticado demais para James ter planejado sozinho. O rosto de Marcos escureceu. Acho que sei quem pode ser. Ricardo Santos, meu antigo sócio. Ele desapareceu pouco antes da investigação da Polícia Federal 7 anos atrás. Na semana passada, ele foi visto de volta em São Paulo. O telefone de Maia vibrou novamente. Outra mensagem. Pergunte a Marcos sobre Vitória. Pergunte a ele o que realmente aconteceu com ela. Quem é Vitória? Perguntou Maia, vendo como Marcos ficou pálido com o nome. Ele se sentou pesadamente no sofá. Minha esposa, ex-esposa. Ela morreu em um acidente de carro 5 anos atrás. Ele fez uma pausa. Pelo menos é o que todos acreditam. A verdade é que ela desapareceu depois de descobrir algo sobre a conexão de Santos com a família criminosa. O acidente foi encenado. Meu Deus, Maia sussurrou. A Polícia Federal nunca conseguiu provar, mas eu sei que Santos estava por trás disso. E agora ele está trabalhando com Souza. Marcos passou as mãos pelo cabelo em frustração. Eles não estão apenas atrás de vingança. Eles querem destruir tudo o que eu construí e estão usando você e Lívia para fazer isso. Sara irrompeu, parecendo preocupada. Senhor, houve uma violação na sede. Alguém invadiu nossos sistemas. Eles estão ameaçando divulgar documentos, mostrando que a Almeida Empreendimentos estava envolvida no esquema de lavagem de dinheiro desde o início. Isso é impossível, Marcos protestou. A Polícia Federal nos isentou. Os documentos são forjados, mas muito bons. A imprensa já está começando a pegar a história. Maia observou enquanto o mundo de Marcos começava a desmoronar. Seu telefone estava tocando constantemente com ligações de membros do conselho e repórteres. Mas, em vez de atender, ele se virou para ela.
Nada disso importa, ele disse firmemente. Manter você e Lívia seguras é tudo o que me interessa. Como que sob encomenda, as luzes piscaram. Sarah correu para verificar o sistema de segurança. Alguém está tentando anular os controles do elevador, ela relatou. Precisamos nos mover, agora. Maya correu para pegar Lívia na área do parquinho, mas parou de repente. Havia uma nova mensagem em seu telefone, desta vez com uma foto anexada. Mostrava Lívia brincando no foguete, tirada de dentro da suposta sala de pânico segura. Elas não estavam sozinhas. Marcos! Ela gritou, correndo em direção à filha. Mas antes que ela pudesse alcançá-la, as luzes se apagaram completamente, mergulhando-as na escuridão. Quando as luzes de emergência acenderam segundos depois, o pior pesadelo de Maya havia se tornado realidade. O foguete estava vazio. Lívia havia desaparecido. O grito de Maya ecoou pela sala de pânico escura. Lívia, querida, onde você está? Marcos e Sarah imediatamente entraram em ação, armas em punho. A equipe de segurança varreu a sala verificando todos os esconderijos possíveis. Mas Maya sabia em seu coração que era inútil. O instinto de mãe lhe dizia que Lívia não estava mais lá. Como? Marcos exigiu de Sarah. Esta sala era para ser impenetrável. Alguém teve que ajudá-los de dentro, disse Sarah friamente. Temos uma traidora na equipe de segurança. O telefone de Maya tocou, outro número oculto. Suas mãos tremeram enquanto ela atendia no viva voz. Está sentindo falta de algo? A voz fria de James Souza encheu a sala. Não se preocupe, nossa garotinha está segura. Por enquanto. Por favor, Maya implorou, sua voz quebrando. Ela é apenas uma criança. Não a machuque. Machucá-la? Eu sou o pai dela. Eu só quero passar um tempo de qualidade com minha filha. Seu tom endureceu. Algo que você me negou por 7 anos. Marcos pegou o telefone. Souza, o que quer que você queira, você pode. Ter dinheiro, vingança, qualquer coisa. Só não machuque a criança. Ah, Almeida, sempre tentando resolver tudo com dinheiro. Mas isso não é mais sobre dinheiro. Isso é sobre justiça. Nos encontre na antiga fábrica de aço Almeida, em 1h. Venha sozinho, vocês dois. Sem polícia, sem equipe de segurança. Ou você nunca mais verá Lívia. A ligação caiu. Maya desmoronou nos braços de Marcos, soluçando. Tudo isso é minha culpa. Eu deveria ter contado a ela sobre James anos atrás. Eu deveria ter sido mais cuidadosa. Não, disse Marcos firmemente. Isso é minha culpa. Meu passado, meus inimigos. Mas eu juro para você, vamos trazê-la de volta. Sarat já estava exibindo plantas baixas da antiga fábrica em seu tablet. É uma armadilha. Está abandonado há anos. Muitos lugares para uma emboscada. Nós não temos escolha, disse Maya, enxugando os olhos. Seu medo estava se tornando determinação. Essa é minha garotinha lá fora. Marcos assentiu. Sarah, preciso que você coordene com a Polícia Federal, mas mantenha-os à distância. Entramos sozinhos como exigido, mas quero apoio pronto. Senhor, isso é muito perigoso. Deixe-nos lidar com isso. Não, disse Marcos. Eu comecei isso 7 anos atrás quando expus a operação deles. Eu preciso terminar. Maya foi ao quarto pegar sua jaqueta e encontrou outra mensagem esperando em seu telefone. Esta era diferente, de um número que ela não reconhecia. Eu sei quem levou sua filha. Eu posso ajudar. Eu sou Vitória Almeida. Maya olhou para a mensagem em choque. A esposa supostamente morta de Marcos estava viva? Antes que ela pudesse decidir se devia contar a Marcos, outra mensagem chegou com uma foto. Mostrava Lívia, aparentemente ilesa, sentada no que parecia ser um escritório colorindo. Ela está segura por enquanto. A mensagem de Vitória continuou. Mas Ricardo Santos é mais perigoso do que você sabe. James Souza é apenas seu fantoche. Não confie em ninguém na equipe de segurança de Marcos. Maya rapidamente apagou as mensagens. Sua mente estava girando, mas uma coisa estava clara. Ela precisava de mais informações antes de poder confiar em alguém, mesmo em Marcos. Volta à sala principal. Marcos estava colocando um colete à prova de balas. Ele entregou um para Maya. Eu não vou deixar nada acontecer com você, ele prometeu.
Maia olhou em seus olhos vendo o amor ali, mas também segredos. Há algo que você não está me contando sobre a morte de Vitória, não é? Marcos congelou. O que você quer dizer? Maneira como você falou sobre o desaparecimento dela. Há mais na história. Ele afundou em uma cadeira, de repente parecendo exausto. Vitória estava investigando Ricardo Santos. Ela encontrou evidências de que ele ainda estava executando a operação de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada, mesmo depois da investigação da Polícia Federal. Na noite anterior ao seu acidente, ela me ligou. Disse que tinha provas de que alguém de alto escalão da Almeida Empreendimentos estava ajudando ele. Quem? Ela nunca conseguiu me dizer. Na manhã seguinte, seu carro caiu de uma ponte. O corpo nunca foi encontrado. A voz de Marcos quebrou. Eu deveria ter protegido ela melhor, assim como eu deveria ter protegido você e Lívia. O telefone de Maia vibrou novamente. Vitória. O tempo está se esgotando. Canto nordeste da fábrica, há uma entrada de serviço. Código de segurança 5479. Eu vou te encontrar lá. Precisamos ir, disse Maia, tomando uma decisão. Ela não contaria a Marcos sobre Vitória ainda, não até que ela soubesse em quem podia confiar. A viagem até a fábrica foi tensa. Maia observou as luzes da cidade se borraram, rezando para que sua filha estivesse realmente segura. Ela pensou em James Souza, o homem charmoso de quem ela se apaixonou 8 anos atrás, antes de descobrir sua verdadeira natureza. Agora ela estava aqui, se apaixonando por outro homem poderoso com segredos perigosos. O que você não está me contando? Marcos perguntou de repente. Maia se assustou. O quê? Você está muito calma. A Maia que eu conheço estaria desmoronando agora. Você tem um plano, não é? Ela olhou para ele, este homem de quem ela estava se apaixonando apesar de tudo. Você confia em mim? Com minha vida. Então confie em mim agora. Quando chegarmos lá, siga minha liderança. A antiga fábrica de aço Almeida se erguia à frente, um casco escuro contra o céu noturno. Quando Marcos estacionou nas sombras, o telefone de Maia acendeu pela última vez. Vitória. Souza e Santos estão no escritório principal no 2º andar. Lívia está no escritório de segurança perto da entrada, guardada por um homem. O resto da equipe de segurança está comprometida. Pegue sua filha e saia. Eu vou cuidar do resto. Maia respirou fundo. Marcos, há algo que você precisa saber. Mas antes que ela pudesse continuar, tiros ecoaram na escuridão. Marcos a empurrou para baixo atrás do carro, enquanto balas ricocheteavam no metal. Tanto para vir sozinho. A voz de James Souza ecoou de algum lugar acima. Parece que a pequena Lívia terá que pagar pelo erro da mamãe e do papai. Não! Maia gritou. Na confusão, ela travou os olhos com Marcos. Naquele momento, ambos sabiam. Nenhum segredo a mais, nenhum plano a mais. Apenas uma coisa importava agora. Eles tinham que salvar sua garotinha. Através das janelas da fábrica, Maia vislumbrou um movimento, uma figura feminina de preto, movendo-se deliberadamente pelas sombras. Vitória Almeida estava fazendo sua jogada. A noite estava prestes a explodir em violência. E em algum lugar naquele prédio escuro, uma criança inocente esperava pelo resgate, sem saber que sua vida estava no centro de uma teia de mentiras, traição e redenção com 7 anos de existência. Maia agarrou a mão de Marcos. Juntos, ele apertou de volta. Juntos, eles correram em direção ao prédio, enquanto mais tiros ecoavam pela noite, cada passo os levando mais perto da salvação ou do desastre. A verdade sobre tudo, Vitória Santos Almeida Empreendimentos, estava prestes a ser revelada. E nada seria mais o mesmo. Maia e Marcos agacharam-se atrás de um container enferrujado, balas ricocheteando no metal ao redor deles. As luzes de segurança da fábrica projetavam sombras estranhas no cais de carregamento vazio. A entrada de serviço. Maia sussurrou apontando para uma porta escura no canto. Esse é nosso caminho. Marcos assentiu, seu rosto sombrio. Em 3, 1, 2. Eles correram pelo espaço aberto enquanto mais tiros ecoavam. O coração de Maia batia forte enquanto ela digitava o código que Vitória havia enviado. 5479. A porta estalou e eles se abaixaram dentro apenas quando as balas perfuraram a parede atrás deles.
O corredor de serviço estava escuro e mofado. Suas pegadas ecoavam no chão de concreto enquanto eles se moviam cuidadosamente para frente, guiados pelo brilho fraco das placas de saída de emergência. O escritório de segurança deve estar logo à frente, disse Maia pensando na mensagem de Vitória. Marcos agarrou seu braço. Espere. Como você sabe disso? Antes que Maia pudesse responder, uma figura saiu das sombras. Marcos levantou sua arma, então congelou. Olá, querida. Vitória Almeida disse suavemente. Sentiu minha falta? Ela parecia diferente das fotos de sociedade que Maia havia visto, mais dura, mais perigosa. Seu cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo severo, e ela usava equipamentos táticos em vez de roupas de grife. Vitória, a voz de Marcos rachou. Mas como? Nós não temos tempo para a história completa, disse Vitória bruscamente. Vitória, a voz de Marcos rachou. Mas como? Nós não temos tempo para a história completa, disse Vitória bruscamente. O guarda João Souza e Richard Santos estão lá em cima com a maioria dos seus homens. O nome do guarda é Tom. Ele é novo, está com medo e está completamente fora de seu elemento. Maia deu um passo à frente. Por que você está nos ajudando? Os olhos de Vitória amoleceram levemente. Porque uma criança inocente não deveria pagar pelos nossos pecados. Ela se virou para Marcos. Santos não apenas tentou me matar 5 anos atrás. Ele matou nosso bebê. Eu estava grávida de 3 meses quando ele armou. Aquele acidente de carro. Marcos cambaleou para trás, encostando-se na parede. Você estava grávida? Por que você não me contou? Porque eu sabia que você tentaria me impedir de investigar Santos. Eu tive que fazê-lo acreditar que eu estava morta para poder reunir provas. Vitória verificou seu relógio. Equipes táticas da Polícia Federal estão em posição ao redor do prédio. Em 15 minutos eles invadem. Pegue sua filha e saia antes que tudo desande. Ela entregou a Maia um cartão de acesso. Isso abrirá o escritório de segurança. Tom não vai te dar problemas, eu já o convenci a cooperar. Vitória. Marcos tentou alcançá-la, mas ela deu um passo para trás. Nós conversamos depois, se sobrevivermos a isso. Agora, concentre-se em salvar sua nova família. Sua voz não continha amargura, apenas resignação. Eu tenho te observado com eles, Marcos. Eles são bons para você, melhores do que eu jamais fui. Antes que qualquer um deles pudesse responder, Vitória se fundiu às sombras. Maia apertou a mão de Marcos, vendo a dor e a confusão em seu rosto. Depois ela sussurrou. Primeiro, Lilian. Eles encontraram Tom exatamente onde Vitória disse que ele estaria. O jovem guarda pulou quando eles entraram, imediatamente levantando as mãos. Ela está no quarto dos fundos, disse ele rapidamente. Eu não sabia que eles iriam sequestrar uma criança, juro. Eu só precisava do dinheiro. Maia mal o ouviu, correndo para encontrar Lilian encolhida em um pequeno sofá, agarrada ao seu urso astronauta e assistindo desenhos animados em um tablet. Mamãe! Lilian se lançou nos braços de Maia. A moça gentil me trouxe meu urso e me deixou assistir aos desenhos. Maia abraçou sua filha com força, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos envolveu seus braços em torno de ambas, e por um momento, eles eram apenas uma família, juntos e seguros. O momento se desfez quando explosões abalaram o prédio. Tiros irromperam acima deles. Polícia Federal! Esta é uma batida! Todos! No chão! Marcos pegou Lilian e Maia o seguiu enquanto corriam de volta para a entrada de serviço. Mas eles viraram uma esquina e encontraram João Souza bloqueando seu caminho com a arma levantada. Hora do reencontro familiar. Ele zombou. Ponha minha filha no chão. Ela não é sua filha, Maia disse ferozmente. Você abriu mão desse direito 7 anos atrás. Cala a boca. A mão de Souza tremeu. Você arruinou minha vida, vocês dois. Você, Almeida, com sua cruzada autojustiçadora contra a corrupção. E você, Maia, testemunhando contra mim. Agora vocês estão juntos, brincando de família, feliz com minha filha? Acabou, João, Marcos disse calmamente, protegendo Lilian com o corpo. A Polícia Federal está aqui. Santos não pode mais te proteger. Você acha que eu me importo com Santos? Souza riu loucamente. Ele me prometeu vingança. Isso é tudo que eu queria. E eu vou conseguir. Ele mirou em Marcos. Mas antes que
Pudesse puxar o gatilho, outro tiro soou. Souza desabou, revelando Vitória parada atrás dele, com uma arma fumegante. "Vão!" ela gritou. "Os homens de Santos estão vindo!" Eles correram, os pulmões de Maia queimando enquanto corriam pelos corredores escuros. Atrás deles, os sons de luta ficaram mais altos. Eles irromperam no ar fresco da noite, assim que mais explosões abalaram o prédio. Agentes da Polícia Federal os cercaram, levando-os para um lugar seguro atrás de suas linhas. Maia abraçou Lilian perto, observando enquanto a velha fábrica se tornava uma zona de guerra. "Vitória ainda está lá dentro", disse Marcos, tentando voltar. 2 agentes tiveram que segurá-lo enquanto parte do prédio desabou em uma chuva de faíscas e destroços. O coração de Maia doía por ele. Encontrar sua esposa viva apenas para perdê-la novamente. Mas então, uma figura emergiu da fumaça. Vitória, empoeirada, mas viva, ajudando agentes a arrastar um Richard Santos algemado. "Acabou", ela disse, empurrando Santos em direção a uma van da Polícia Federal que esperava. 7 anos de trabalho disfarçado finalmente terminado. A cabeça de Maia girou. Disfarçada, Vitória assentiu. Agente da Polícia Federal Vitória Pereira. Vitória Almeida era minha identidade secreta. Ela olhou para Marcos tristemente. "O casamento foi real para mim também, Marcos. Mas esta missão tinha que vir primeiro. A organização de Santos havia matado muitas pessoas." Marcos sentou-se pesadamente no para-choque de uma ambulância, observando enquanto os paramédicos examinavam Lilian para verificar se havia ferimentos. "Todo esse tempo, me desculpe", disse Vitória suavemente. "Por tudo, mas olhe para o que você construiu." Ela acenou para Maia e Lilian. "Não deixe o passado destruir seu futuro." Como para enfatizar seu ponto, Lilian se afastou dos paramédicos e correu para Marcos, subindo em seu colo. "Você viu as explosões?" ela perguntou animada. "Elas foram como fogos de artifício. Podemos ir comprar panquecas agora? Estou com fome." Maia riu através de suas lágrimas e até Marcos conseguiu um sorriso. Vitória os observou por um momento, depois se virou. "Agente Pereira", ela chamou por sobre o ombro. "Esse é meu nome verdadeiro se você precisar de alguma coisa." Enquanto ela se afastava, Maia pegou a mão de Marcos. "Você está bem?" Ele olhou para ela, depois para Lilian, que estava dormindo em seus braços. "Vou ficar. Contanto que eu tenha vocês duas." Maia encostou a cabeça em seu ombro, observando o sol nascer sobre o caos da noite. Sua história não havia terminado. Haveria perguntas a serem respondidas, traumas a serem processados, um futuro a ser construído. Mas eles enfrentariam isso juntos. Esta improvável família forjada em crise e unida pelo amor. Atrás deles, agentes da Polícia Federal levaram João Souza e Richard Santos algemados. A verdade sobre a Almeida Empreendimentos sairia, mas Maia sabia que Marcos reconstruiria, melhor e mais forte do que antes. "Leve-nos para casa", ela disse suavemente. Marcos beijou sua têmpora. "Nós estamos em casa, aqui juntos." Lilian mexeu-se em seus braços. "Podemos ainda ir ver as naves espaciais?" "Sim, querida", Maia sorriu. "Podemos fazer qualquer coisa. Agora." Enquanto eles se afastavam da cena, o telefone de Maia tocou pela última vez. Uma mensagem de Vitória. "Não, agente Pereira. Cuide deles. Eles são reais. E obrigada por me ajudar a terminar o que eu comecei 7 anos atrás. Algumas mentiras valem a pena se levam à verdade." Maia apagou a mensagem e desligou o telefone. O futuro estava esperando. E pela primeira vez em 7 anos, ela estava pronta para abraçá-lo sem medo. O sol da manhã pintou a cidade de dourado enquanto eles dirigiam para casa. Uma nova família nascida das cinzas do passado, seu amor mais forte por ter sido testado pelo fogo. Na manhã seguinte à batida na fábrica, Maia acordou em uma cama desconhecida. Por um momento ela entrou em pânico antes de lembrar onde estava. No apartamento de Marcos, onde agentes da Polícia Federal insistiram que eles ficassem por segurança. Lilian estava encolhida ao lado dela, dormindo pacificamente, seu urso astronauta enfiado sob um braço. Maia saiu da cama cuidadosamente, sem querer acordar sua filha. Os eventos das últimas 24 horas pareciam um pesadelo,
Mas as notícias da manhã, tocando suavemente na sala de estar, confirmaram que tudo era real. O CEO da Almeida Empreendimentos, Marcos Almeida, foi inocentado das acusações de corrupção, anunciou o repórter. A Polícia Federal revela uma operação secreta de 7 anos que levou à prisão do chefe do crime, Richard Santos. Marcos estava ao lado das janelas do chão ao teto, observando o nascer do sol sobre a cidade. Ele parecia exausto, ainda vestindo as roupas de ontem. "Você dormiu alguma coisa?" Maia perguntou suavemente. Ele se virou conseguindo um pequeno sorriso. "Como eu poderia? Toda vez que fecho os olhos, vejo você e Liliana em perigo. Vejo Vitória." Ele interrompeu, passando a mão pelo cabelo despenteado. Maia foi até ele, envolvendo seus braços em sua cintura. "Estamos seguros agora. Acabou." "Será?" Ele se afastou levemente. "Maia, minha vida inteira nos últimos 7 anos foi construída sobre mentiras. Meu casamento, a reputação da minha empresa, tudo. Nem tudo," ela disse firmemente. "O que temos, o que você tem com Lilian, isso é real." Como se invocada por seu nome, Lilian entrou na sala de estar em seu pijama de princesa da Disney. "Estou com fome," anunciou ela, aparentemente indiferente ao seu ambiente grandioso. Marcos imediatamente mudou de empresário preocupado para figura paterna carinhosa. "Que tal panquecas de gotas de chocolate? Eu tenho um chefe que faz as melhores de São Paulo." Os olhos de Lilian brilharam. "Com chantilly?" "Com tudo o que você quiser, princesa." Maia os observou indo para a cozinha, seu coração cheio, mas preocupado. Quanto tempo essa bolha de felicidade doméstica poderia durar? O mundo real estava esperando lá fora, cheio de repórteres, perguntas e complicações. Seu telefone tocou. Jéssica ligando para saber deles. "Garota, vocês estão em todas as notícias. Vocês estão bem? Lilian está bem?" "Nós estamos bem," Maia garantiu à sua amiga. "Só processando tudo." "Bem, processe isso. Tem um repórter aqui no restaurante oferecendo muito dinheiro por uma entrevista sobre seu romance de favelas a riquezas com Marcos Almeida." Maia gemeu. Ela deveria ter esperado isso. Sua vida tranquila havia terminado. Elevador tocou. E Sara, chefe de segurança de Marcos, saiu. Ela parecia tão impecável como sempre, apesar de ter ficado acordada a noite toda lidando com as consequências da batida. "Senhor." Ela se dirigiu a Marcos, que estava ajudando Lilian a organizar gotas de chocolate em um rosto sorridente em suas panquecas. "O conselho está exigindo uma reunião de emergência e a imprensa está acampando lá embaixo." A mandíbula de Marcos se contraiu. "Diga a eles que estarei disponível esta tarde. A família vem em primeiro lugar." A palavra família pairou no ar, fazendo o coração de Maia pular. Mas antes que ela pudesse pensar nisso, seu telefone tocou novamente. Desta vez foi a agente Pereira, Vitória. "Ligue na Rede Globo agora," dizia a mensagem. Maia pegou o controle remoto e mudou de canal. Seu sangue ficou frio ao ver João Souza sendo entrevistado da prisão. "Maia Costa não é a vítima inocente que ela finge ser," ele estava dizendo. "Pergunte a ela sobre o dinheiro que ela roubou 7 anos atrás. Pergunte a ela por que ela realmente testemunhou contra mim." Marcos silenciou a TV, mas o dano estava feito. Maia afundou no sofá, seu passado voltando para assombrá-la. "Maia?" A voz de Marcos era cuidadosa, controlada. "Do que ele está falando?" "Não na frente de Lilian," ela sussurrou. Marcos assentiu. "Sara, você pode levar Lilian para ver o jardim da cobertura? Eu ouvi dizer que tem um santuário de borboletas lá em cima." Assim que eles ficaram sozinhos, Maia respirou fundo. 7 anos atrás, antes de eu saber quem João realmente era, eu trabalhava como contabilista para uma de suas construtoras. Quando descobri a lavagem de dinheiro, eu peguei provas. E sim, algum dinheiro, não para mim, para Lilian. Ela olhou para Marcos, lágrimas em seus olhos. Eu estava grávida, com medo, e eu sabia que João tentaria nos machucar quando descobrisse que eu iria para a Polícia Federal. Eu precisava de algo para recomeçar, para proteger meu bebê. A Polícia Federal sabia. Fazia parte do meu acordo de imunidade quando testemunhei. Marcos ficou quieto por um longo momento.
O coração de Maia acelerou enquanto ela esperava, por sua reação. Finalmente ele falou. Quanto? R$ 200.000, Maia sussurrou. Eu tenho a maior parte disso sobrando. Eu nunca toquei nele. É o fundo universitário de Lilian. Dinheiro sujo, mas eu me disse que era o mínimo que João devia à sua filha. Para sua surpresa, Marcos riu. Uma risada real, genuína, que a fez encará-lo confusa. Maia Costa, você é algo a mais, ele disse, puxando-a para seus braços. Você superou um chefe do crime, protegeu sua filha e manteve sua integridade intacta. Isso não é algo de que se envergonhar. Você não está com raiva? Raiva? Estou impressionado e ainda mais apaixonado por você do que estava 5 minutos atrás. Maia se derreteu em seu abraço, o alívio a dominando. Mas seu momento foi interrompido por Sara correndo de volta, parecendo preocupada. Senhor, nós temos um problema. Alguém vazou documentos sobre o dinheiro. A imprensa está usando isso, mostrando Maia como parte da organização criminosa. E... Ela hesitou. O que é? Marcos exigiu. Richard Santos foi encontrado morto em sua cela há 1 hora. Aparente suicídio, mas nada sobre Santos é como parece. Marcos completou severamente. O telefone de Maia tocou novamente. Agente Pereira, a morte de Santos não foi suicídio. Ele tinha mecanismos de segurança em vigor. Documentos que seriam divulgados se algo acontecesse a ele. Isso não acabou. Marcos leu a mensagem por cima do ombro dela. Precisamos nos antecipar a isso. Maia, eu sei que você queria manter nosso relacionamento privado, proteger Lilian dos holofotes, mas talvez seja a hora de contar nossa história em nossos termos. Uma coletiva de imprensa? Maia perguntou cética. Não. Marcos sorriu. Algo mais pessoal. Lembra-se de Karen Pereira, da Folha de São Paulo? A repórter que cobriu meu trabalho beneficente? Karen Pereira, Vitória Pereira. Os olhos de Maia se arregalaram. Elas são irmãs? Marcos assentiu. A irmã de Vitória é uma das jornalistas mais respeitadas de São Paulo e ela conhece toda a história. Ela pode nos ajudar a contar a verdade. Toda ela. Maia olhou para a cidade abaixo, pensando em quanto sua vida havia mudado em apenas alguns dias. De mãe solteira em dificuldades para o centro de uma tempestade midiática, de solitária para amada, de esconder seu passado para enfrentá-lo de frente. Ok, ela disse finalmente. Mas primeiro, preciso contar tudo para Lilian. Sobre João, sobre o dinheiro, sobre nós. Ela merece a verdade. Marcos a beijou suavemente. Nós vamos contar juntos, como uma família. No jardim da cobertura, eles podiam ouvir a risada alegre de Lilian enquanto ela perseguia borboletas. O som lembrou Maia para o que tudo isso era. Não dinheiro, nem poder, nem vingança, mas amor, proteção e um futuro pelo qual valia a pena lutar. Seu telefone tocou pela última vez. Agente Pereira novamente. O que quer que aconteça a seguir, lembre-se, você é mais forte do que pensa. Vocês duas são. A verdade pode doer, mas mentiras matam. Confiem uma na outra. Confiem em seu amor. Maia apagou a mensagem e pegou a mão de Marcos. Pronta? Ele apertou de volta. Com você? Sempre. Juntos, eles foram até o jardim da cobertura, prontos para enfrentar quaisquer desafios que estivessem por vir. A tempestade midiática podia esperar. Agora sua pequena estava caçando borboletas em um jardim acima da cidade. E nada era mais importante do que aquele momento de pura alegria. Mas em uma cela de prisão na cidade, João Souza sorriu ao desligar o telefone. Santos poderia estar morto, mas seus planos estavam muito vivos. E a nova vida perfeita de Maia estava prestes a desabar sobre ela. O escritório de Karen Pereira, na Folha de São Paulo, era aconchegante e convidativo, com paredes cobertas de capas de jornais emolduradas e prêmios de jornalismo. Ela era surpreendentemente parecida com sua irmã Vitória, mas mais suave de alguma forma, com óculos de leitura e um sorriso gentil que colocou Maia à vontade. Vamos começar do começo, disse Karen, configurando seu gravador. Conte-me sobre o dia em que você conheceu Marcos. Maia lançou um olhar para Marcos, que estava sentado ao lado dela, segurando sua mão. Eles haviam deixado Lilian em seu apartamento com Sara
e uma equipe de seguranças. Depois da aparição de João Souza na televisão, eles não estavam arriscando nada. Eu literalmente corri para ele. Maia começou, sorrindo para a memória. Eu estava atrasada para pegar Lilian na creche. Nas próximas 2 horas, eles contaram tudo para Karen. O encontro casual, o romance crescente, o sequestro, a verdade sobre Vitória e o passado de Maia com João Souza. Karen ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas, mas principalmente deixando-os contar sua história. O público vai adorar isso, ela disse finalmente, desligando seu gravador. O bilionário e a mãe solteira, encontrando o amor enquanto lutam contra a corrupção. É perfeito. Talvez perfeito demais, Maia se preocupou. E se as pessoas acharem que estamos inventando? É por isso que temos documentação, Karen a tranquilizou. Registros da Polícia Federal, imagens de segurança, depoimentos de testemunhas. Ninguém pode alegar que esta é apenas uma história de relações públicas. O telefone de Marcos tocou. Ele o verificou e franziu a testa. A reunião do conselho é em 1 hora. Eles estão votando se me manterão como CEO. Vá, disse Maia. Eu termino aqui. Ele a beijou de despedida e Karen esperou até que ele tivesse ido antes de se inclinar para a frente. Há algo mais que você deveria saber. Algo que Vitória me pediu para lhe contar em particular. Maia ficou tensa. O que é? João Souza fez um acordo com o promotor esta manhã. Ele concordou em testemunhar sobre a corrupção na Almeida Empreendimentos em troca de uma sentença reduzida. Mas Marcos foi inocentado, Maia protestou. A investigação da Polícia Federal provou... Souza afirma que tem provas de antes da investigação da Polícia Federal, de quando Marcos assumiu a empresa. Karen tirou seus óculos. Vitória, quer que você esteja preparada. As coisas podem ficar feias. O telefone de Maia tocou com uma mensagem de Jéssica. Garota, você precisa ver isso. Alguém postou fotos antigas suas e de João online, parecendo bem aconchegantes. Com as mãos tremendo, Maia abriu o site de notícias que Jéssica havia enviado. Lá estavam elas, fotos de 8 anos atrás. Maia e João em festas, em eventos de caridade, parecendo jovens e apaixonados. As legendas eram brutais. O novo amor de Marcos Almeida tem um tipo: homens ricos com segredos. Não deixe isso te afetar, disse Karen vendo a expressão de Maia. Nós vamos resolver isso no artigo. Mostraremos como João a manipulou, como você ajudou a levá-lo à justiça. Mas Maia já estava arrumando suas coisas. Eu preciso ir para casa para ver Lilian. A viagem de elevador para o apartamento de Marcos pareceu interminável. Quando as portas finalmente se abriram, Maia encontrou o caos. Agentes da Polícia Federal estavam em todos os lugares, e Sara parecia séria. O que aconteceu? O coração de Maia acelerou. Onde está Lilian? Ela está bem, Sara a garantiu rapidamente. Ela está em seu quarto com a equipe de proteção, mas nós temos uma situação. Alguém tentou hackear nosso sistema de segurança. Eles estavam procurando registros financeiros de 7 anos atrás. Maia afundou no sofá. João Souza. Achamos que ele está trabalhando com alguém dentro da Almeida Empreendimentos, Sara confirmou. Alguém que quer destruir Marcos. Mamãe! Lilian saiu correndo do quarto, pulando nos braços de Maia. Olha o que Marcos me deu. Ela mostrou orgulhosamente um novo telescópio, um modelo profissional que deve ter custado milhares. O coração de Maia derreteu ao pensar em Marcos, tentando realizar os sonhos de sua filha, mesmo no meio da crise. Seu telefone tocou, Marcos. Ligue nas notícias, ele disse sem preâmbulo. Sua voz estava tensa. Maia derreteu ao pensar em Marcos tentando realizar os sonhos da filha, mesmo em meio à crise. Seu telefone tocou. Marcos. Ligue nas notícias, disse ele sem rodeios. Sua voz estava tensa. CEO da Almeida Empreendimentos, Marcos Almeida, acusado de orquestrar assassinato de 7 anos atrás. Família da vítima se manifesta. A reportagem mostrava uma mulher enlutada, afirmando que seu irmão havia sido morto por descobrir irregularidades financeiras na Almeida Empreendimentos, pouco antes de Marcos assumir como CEO. A data coincidia com a época em que Marcos expôs a corrupção pela primeira vez, quando Vitória estava infiltrada. Não é verdade, disse Marcos com veemência, mas o conselho,
Eles estão me suspendendo enquanto a investigação não termina. Estou a caminho de casa. Marcos, espere, disse Maia. Há algo que você precisa saber sobre João Souza. Mas a ligação caiu. Maia tentou ligar de volta, direto para a caixa postal. Seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Achava mesmo que poderia escapar do seu passado. É hora de escolher, seu novo amor ou o seu antigo. Encontre-me à meia-noite onde tudo começou. Ou Marcos descobre o que realmente aconteceu na noite do assalto. Sua escolha, princesa. J. As mãos de Maia tremeram enquanto ela apagava a mensagem. A noite do assalto. A noite em que ela descobriu que estava grávida. A noite em que João mostrou sua verdadeira face. A noite em que ela tomou uma decisão que a assombraria para sempre. Maia, Sara tocou seu ombro. Você está bem? Preciso fazer uma ligação, disse Maia entorpecida. Ela foi para o quarto e discou o número de Victoria. Eu estava me perguntando quando você ligaria, respondeu a agente Pereira. Você se lembrou de algo sobre aquela noite, não é? João não estava trabalhando sozinho, sussurrou Maia. Havia outra pessoa lá, alguém que se parece muito com Marcos. Seu irmão, completou Victoria. Thomas Almeida, a ovelha negra. Da família, dado como morto em um acidente de barco 6 anos atrás. Maia fechou os olhos enquanto as memórias voltavam à tona. O rosto de Thomas na escuridão, sua voz tão parecida com a do irmão, o tiro que havia mudado tudo. Marcos sabe? Perguntou ela. Que o irmão dele está vivo? Que ele estava trabalhando com Souza? Não. E se Thomas voltou? Então tudo o que está acontecendo, as fotos, a acusação de assassinato, o ataque hacker, é tudo vingança, percebeu Maia. Thomas está usando João para destruir o irmão. Tome cuidado, advertiu Victoria. Thomas Almeida é mais perigoso do que Souza jamais foi. Ele não tem mais nada a perder. Maia encerrou a ligação e foi ver Lily. Sua filha estava alegremente montando seu novo telescópio perto da janela, falando animadamente sobre ver as estrelas. Olhando para seu rosto inocente, Maia tomou uma decisão. Ela não podia deixar o passado destruir o futuro delas. Ela tinha que acabar com isso. Hoje à noite, seu telefone vibrou mais uma vez. Uma foto de Marcos chegando ao antigo prédio do apartamento deles, onde tudo havia começado 7 anos atrás. Onde João havia prometido encontrá-la à meia-noite. Era uma armadilha. Ela sabia que era uma armadilha, mas também sabia que não tinha escolha. Sara, chamou ela. Preciso que você proteja Lily. E preciso que você dê uma mensagem para Marcos. O sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de vermelho sangue. Em algumas horas Maia enfrentaria seu passado e lutaria por seu futuro. Mas desta vez ela não era a mesma jovem assustada de 7 anos atrás. Desta vez, ela estava preparada. Desta vez, ela tinha algo pelo qual valia a pena lutar. E desta vez, ela não estava sozinha. O ar noturno estava carregado de tensão quando Maia se aproximou do antigo prédio de seu apartamento. A rua estava estranhamente silenciosa, a maioria das janelas escuras. Ela conferiu o celular 23h55. Quase na hora, ela deixou Lily dormindo pacificamente na cobertura, cercada por agentes da Polícia Federal e pela equipe de segurança de Sara. Marcos ainda não atendia o telefone. A mensagem de Maia para ele estava sem leitura. Eu te amo, confie em mim. A porta da frente do prédio estava destrancada. Os passos de Maia ecoaram no corredor vazio enquanto ela subia as escadas até o 3º andar. Foi aqui que ela morou, 7 anos atrás, onde tudo havia mudado. Bem na hora, disse uma voz familiar das sombras. João Souza entrou na luz fraca, parecendo mais velho, mas tão perigoso quanto ela se lembrava. Algumas coisas nunca mudam, não é, princesa? Onde está Marcos? Exigiu Maia. João sorriu friamente, provavelmente ainda tentando salvar sua empresa. Coitado, não tem ideia de que o próprio irmão está por trás de tudo. Thomas está aqui, não está? Garota esperta. Outra voz, tão parecida com a de Marcos, mas mais dura, mais fria. Thomas Almeida emergiu da escuridão do antigo apartamento de Maia. Sempre foram espertas demais para o próprio bem. A mente de Maia voltou 7 anos. Ela estava trabalhando até tarde na construtora Souza, examinando os livros contábeis,
quando descobriu a verdade sobre a lavagem de dinheiro. Ela ligou para Marcos Almeida, o novo CEO, querendo fazer a coisa certa. Mas não foi Marcos quem apareceu naquela noite. Você se lembra, não é? Disse Thomas suavemente. A noite em que você pensou que estava encontrando meu irmão perfeito. A noite em que você descobriu o quão profunda era a corrupção. A noite em que você atirou naquele segurança, sussurrou Maia. A noite em que vi quem vocês realmente eram. Vocês dois. João se aproximou. Você deveria ser minha. Tínhamos planos. Então você teve que ser a heroína. Teve que correr para Marcos. Eu estava grávida. A voz de Maia tremeu de raiva. Você ia me matar assim como matou aquele segurança. Ninguém deveria ter morrido, disse Thomas. Mas Richard ficou nervoso. Começou a limpar a casa. O segurança, Victoria, meu acidente conveniente. Santos achou que estava protegendo a operação, mas ele era apenas um peão. Isso sempre foi sobre destruir Marcos, percebeu Maia. Seu próprio irmão. Thomas riu amargamente. O garoto de ouro, o favorito do pai. Ele tinha tudo. A empresa, o respeito, o amor. Até você. Onde ele está? Perguntou Maia novamente. Provavelmente descobrindo a verdade agora mesmo. Thomas verificou o relógio. O artigo de Karen Pereira deve estar na edição da manhã. A verdadeira história daquela noite. Como Marcos Almeida ordenou um atentado contra um denunciante. Como seu império criminoso foi construído sobre assassinatos. Ninguém vai acreditar. Vão acreditar quando virem as provas. Imagens de segurança, registros financeiros, depoimentos de testemunhas, tudo cuidadosamente elaborado ao longo de 7 anos. Thomas sorriu. E seu depoimento, claro, sobre como Marcos a ameaçou, a forçou a mentir para a Polícia Federal. Eu não vou ajudá-lo a destruí-lo. Você não tem escolha. João tirou seu telefone, mostrando a ela uma transmissão de vídeo. O quarto de Lily na cobertura. Você realmente pensou que todos aqueles seguranças poderiam protegê-la? Tenho gente em todos os lugares. O sangue de Maia gelou. Mas antes que ela pudesse responder, outra voz cortou a escuridão. Saiam de perto. Deles. Marcos estava na porta com a arma levantada. Mas ele não estava olhando para João. Ele estava olhando para seu irmão. Uma vida inteira de traição em seus olhos. Olá, irmãozinho, disse Thomas suavemente. Surpresa. Você está morto, sussurrou Marcos. O acidente. Desculpe decepcionar. Novamente. Thomas não se moveu, sua postura relaxada apesar da arma apontada para ele. Mas então eu sempre fui bom em te decepcionar, não fui? Por quê? A voz de Marcos rachou. Por que tudo isso? Porque você tinha tudo, explodiu Thomas. A empresa, a aprovação do pai, a vida perfeita. Mesmo quando tentei mostrar a você a verdade sobre a corrupção, você não ouviu. Você teve que ser o herói, teve que limpar tudo. Você sabe o que eles fizeram comigo na prisão? Prisão? Maia olhou para os irmãos. Que prisão? Onde você acha que eu estive por 6 anos? Thomas riu amargamente. Após o acidente, Santos garantiu que eu desaparecesse no sistema com um nome falso. Mas ele me manteve vivo, seu seguro contra Marcos. Eu te procurei, disse Marcos. Por anos eu procurei. Não o suficiente. Thomas tirou sua própria arma. E agora você vai perder tudo, assim como eu. Sua empresa, sua reputação, sua nova família. Não, implorou Marcos. Thomas, qualquer coisa que eu tenha feito de errado, elas são inocentes. Inocentes? João zombou. Maia é tão culpada quanto qualquer um. Ela sabia sobre Thomas naquela noite. Ela poderia tê-lo salvado, contado a verdade para você. Mas ela escolheu se proteger, não foi, princesa. O coração de Maia acelerou. A verdade que ela havia escondido por 7 anos estava prestes a ser revelada. Eu tentei ajudá-lo, disse ela calmamente. Naquela noite, quando percebi que não era Marcos quem veio me encontrar. Tentei convencer Thomas a ir para a Polícia Federal, a virar testemunha. Mas então o segurança entrou, e João atirou nele e Thomas. Thomas assumiu a culpa. Disse que protegeria João se eu mantivesse silêncio sobre ele estar vivo. Você sabia? Marcos a encarou. Todo esse tempo?
Eu também achei que ele estava morto até hoje à noite, disse Maia. Eu achei que estava te protegendo Lily. Sempre tão nobre, zombou Thomas. Mas hoje à noite, os segredos de todos são revelados, e o irmão mais velho pode assistir ao seu mundo perfeito se desmoronar. Ele levantou a arma mirando em Marcos. João se moveu para pegar Maia, mas todos eles haviam se esquecido da quarta pessoa na sala. Polícia Federal! Abaixem as armas. Victoria. Pereira saiu das sombras. Arma levantada, uma equipe de agentes atrás dela. Acabou, Thomas, disse ela. Temos os verdadeiros dossiês de Santos. Os que ele guardou como seguro contra você. Sabemos de tudo. Vocês estão atrasadas, sorriu Thomas. A história já foi para a imprensa. Marcos Almeida, CEO corrupto, assassino. Confira seu telefone, disse Victoria calmamente. Thomas tirou seu telefone, seu rosto ficando pálido ao ler o alerta de notícias de última hora. Caso de corrupção da Almeida Empreendimentos resolvido, Polícia Federal revela a operação secreta de 7 anos. CEO Marcos Almeida inocentado. Karen é uma boa repórter, disse Victoria, mas ela é uma irmã ainda melhor. Você realmente achou que ela publicaria suas mentiras sem verificar os fatos? João fez um movimento para pegar sua arma, mas os agentes da Polícia Federal o derrubaram antes que ele pudesse alcançá-la. Thomas olhou para seu irmão pela última vez, anos de dor e ódio em seus olhos. Você deveria ter procurado mais a fundo, sussurrou ele, e levantou sua arma. 2 tiros ecoaram na escuridão. Thomas caiu, a bala de Victoria encontrando seu alvo antes que ele pudesse puxar o gatilho. Mas ele estava sorrindo enquanto o sangue se espalhava pelo peito. Verifique, Lily, ele ofegou. Maia já estava ligando para Sarah, o coração na garganta. Mas a última tentativa de vingança de Thomas também havia falhado lá. Seus guardas de segurança plantados eram agentes da Polícia Federal o tempo todo. Enquanto os paramédicos trabalhavam para salvar a vida de Thomas, Marcos puxou Maia para seus braços. Sinto muito, sussurrou ela. Eu deveria ter te contado. Sem mais segredos, disse ele suavemente. Sem mais mentiras. Apenas nós, juntos, seguindo em frente. Eles se abraçaram no apartamento onde tudo havia começado 7 anos atrás. Enquanto lá fora, a primeira luz do amanhecer pintava o céu com esperança. Mas na parte de trás da van da Polícia Federal, João Souza fez uma última ligação. Porque havia mais um segredo, mais uma reviravolta do destino que testaria o amor de Maia e Marcos. E desta vez, nem mesmo a Polícia Federal poderia protegê-los da verdade. 3 meses se passaram desde aquela noite fatídica no antigo prédio do apartamento de Maia. O verão paulista estava em pleno andamento e os jardins da propriedade Almeida estavam em plena floração. Flores brancas alinhavam o caminho para um arco coberto de flores, assim como 7 anos atrás, no dia em que Marcos deveria se casar com Victoria. Mas hoje era diferente. Hoje, Maia estava parada na frente de um espelho na suíte nupcial, quase não se reconhecendo no elegante vestido branco. Lily girava perto dela em seu vestido de daminha, praticando sua caminhada até o altar. Você parece uma princesa, mamãe, disse ela, fazendo Maia sorrir. Bateram na porta. 5 minutos, chamou Jéssica. Ela havia insistido em ser a madrinha de Maia, dizendo que sabia desde aquele primeiro dia no restaurante que Maia e Marcos eram feitos um para o outro. O telefone de Maia vibrou, uma mensagem de Victoria, agora oficialmente de volta a ser a agente Pereira. A segurança está garantida, nada vai estragar este dia. Os 3 meses anteriores não haviam sido fáceis. Thomas havia sobrevivido ao tiroteio, mas permaneceu sob custódia, recusando-se a ver Marcos. João Souza havia sido condenado a mais 20 anos pelas acusações de sequestro e tentativa de assassinato. A tempestade na mídia acabou diminuindo, mas não antes de todos os detalhes de sua história serem divulgados nas manchetes. Mas por meio de tudo isso, o amor de Maia e Marcos só havia se fortalecido. Eles haviam enfrentado todos os desafios juntos, construindo confiança por meio da honestidade e provando que seu romance de conto de fadas era real. Outra batida na porta. Desta vez era Karen Pereira.
parecendo elegante com seu crachá de imprensa e vestido. Tudo está pronto, disse ela. Mas, Maia, há algo que você deveria saber. Uma carta chegou esta manhã de João Souza. O coração de Maia falhou uma batida. Hoje? Por quê? Porque ele sabia que doeria mais, disse Karen suavemente. É sobre a certidão de nascimento de Lily. Maia sentou-se pesadamente, com cuidado com seu vestido. O que tem ela? João não é o pai biológico de Lily. De acordo com sua carta, ele sabia o tempo todo, mas usou isso para manipulá-la. Karen hesitou. Ele afirma que Thomas Almeida é o verdadeiro pai de Lily. O quarto girou. Maia voltou àquela noite 7 anos atrás. A confusão quando Thomas apareceu no lugar de Marcos. A breve conexão que eles haviam compartilhado antes que tudo desse errado. Marcos sabe? Ainda não. A carta era endereçada a você. Maia olhou para Lily, vendo agora o que deveria ter notado antes. Os mesmos olhos verdes dos irmãos Almeida. O mesmo queixo determinado. Preciso contar a ele, sussurrou ela. Antes da cerimônia. Ele merece saber. Ela encontrou Marcos em seu escritório, já bonito em seu smoking. Um olhar para o rosto dela, e ele soube que algo estava errado. Maia? O que é? Ela entregou a ele. A carta com mãos trêmulas. Assistiu enquanto ele lia, seu rosto ficando pálido. É verdade? Perguntou ele calmamente. Eu não sei, disse Maia honestamente. Naquela noite, quando eu achei que era você, nós tivemos um momento de conexão antes que tudo desse errado. Eu nunca pensei, eu já estava saindo com João. Marcos ficou quieto por um longo momento, olhando pela janela para os preparativos do casamento abaixo. Finalmente, ele se voltou para ela. Não importa, disse ele firmemente. O quê? Lily é minha filha em todos os sentidos que importam. Eu a amo desde o momento em que a conheci, e descobrir que ela pode ser minha sobrinha só a torna mais família. Ele pegou as mãos de Maia. A menos que isso mude as coisas para você? Os olhos de Maia se encheram de lágrimas. A única coisa que importa é que nós nos amamos. Todos nós. Marcos a puxou para perto, com cuidado para não amassar seu vestido. Então vamos nos casar. Podemos lidar com exames de DNA e advogados depois. Hoje é sobre nossa família. A que escolhemos. A cerimônia foi perfeita. Lily espalhou pétalas de rosas pela passarela, radiante de alegria. Maia e Marcos trocaram votos que eles mesmos haviam escrito, promessas de honestidade, confiança e amor incondicional. Família. Não é apenas sangue, disse Marcos, sua voz carregando para os convidados reunidos. É escolha. É amor. É ficar juntos durante as tempestades e sair mais forte. Na recepção, Maia dançou com seu novo marido, cercada por pessoas que os amavam. Jéssica riu com Sara sobre histórias do restaurante. Karen Pereira cobriu o casamento para as páginas sociais, enquanto Victoria observava protetivamente das sombras. Mais tarde naquela noite, depois que Lily adormeceu cercada por pétalas de flores e migalhas de bolo, Maia e Marcos estavam em sua varanda, olhando para a cidade. Recebi uma ligação da prisão hoje, disse Marcos suavemente. Thomas quer nos ver. Maia ficou tensa. Nós dois. Ele está morrendo, Maia. Os médicos lhe dão 6 meses. Ele quer consertar as coisas antes de... Marcos não conseguiu terminar. Vamos, juntos, disse Maia. Seja o que for que ele tenha a dizer, vamos enfrentar isso como uma família. Seu telefone vibrou pela última vez. Uma mensagem final de João Souza. Parabéns, princesa. Desculpe pela carta. Um último jogo por outros. Tempos. A verdade é que menti. Eu sou o pai de Lily. Mas ver você suando valeu a pena. Aproveite seu final feliz, você merece. Maia mostrou a mensagem para Marcos, ambos rindo de alívio. Ele não conseguiu resistir a mais uma reviravolta, disse Marcos, puxando-a para perto. Importa? Perguntou Maia. Depois de tudo que passamos? Nem um pouco. Marcos a beijou suavemente. Você e Lily são minha família. Nada vai mudar isso. Dentro, Lily se mexeu no sono, sorrindo enquanto sonhava com naves espaciais e estrelas. Amanhã, eles partiriam para sua lua de mel,
uma turnê do INPE que Marcos havia organizado especialmente para sua filha obcecada pelo espaço. A vida não era perfeita, mas era real e era deles. 7 anos atrás, um encontro casual havia desencadeado uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Por meio de mentiras e verdades, dor e cura, o amor havia encontrado um caminho. Não o tipo de conto de fadas, mas algo melhor. Algo real, testado pelo fogo e mais forte por isso. Maia olhou para as estrelas, pensando em todas as reviravoltas que a levaram a este momento. A mãe solteira que lutava e o bilionário, os segredos e mentiras, o sequestro e as revelações, tudo parecia algo de uma novela. Mas a história de amor deles era real e estava apenas começando. "Em que você está pensando?" perguntou. Marcos, vendo seu sorriso. "Sobre o destino", disse Maia suavemente. "Sobre como às vezes o caminho mais difícil leva exatamente para onde você deve estar." Ele a puxou para mais perto, enquanto um meteoro cruzava o céu. Abaixo deles, São Paulo brilhava como um campo de diamantes. O futuro se estendia diante deles, cheio de possibilidades. Eles haviam enfrentado seus passados, conquistado seus demônios e emergido mais fortes. Quaisquer desafios que o amanhã pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos. Não como um príncipe e uma princesa de conto de fadas, mas como pessoas reais que haviam escolhido o amor acima do medo, a verdade acima das mentiras, a família acima de tudo. E em algum lugar na noite, uma garotinha sonhava com estrelas enquanto seus pais dançavam sob elas. Sua história de amor ainda se desenrolando, ainda crescendo, ainda os surpreendendo com seu poder de curar e transformar. Alguns disseram que era perfeito demais, muito, parecido com uma fantasia. Mas Maia e Marcos sabiam melhor. A história de amor deles não era perfeita, era real, e isso a tornava melhor do que qualquer conto de fadas. Fim.